Olá, chamo-me Diana e sou professora do primeiro ciclo na Escola Básica Sacadura Cabral, na Amadora. Caso conheçam algum jornalista que tenha estado em algum campeonato do mundo de futebol ou em alguns Jogos Olímpicos, gostaria que me falasse um pouco dessa experiência. Certamente que há momentos únicos que nunca mais se esquecem. Será que há algum episódio giro que me possam contar? Muito obrigada. Olá, Diana, boa tarde e muito obrigado por mais uma pergunta. Bom, deixa-me dizer-te que eu, embora já não trabalhe na área desportiva, trabalhei durante muitos anos e a área desportiva, embora seja uma área muitas vezes menosprezada, é uma extraordinária escola de jornalismo. Portanto, aquilo que te posso dizer é que é muito fácil alguém que trabalha na área do jornalismo depois passar para outra área qualquer, seja a economia, seja a política, mas o contrário nem sempre acontece. Ou seja, o desporto, embora seja uma área muitas vezes menosprezada pelos restantes jornalistas, é efetivamente uma escola extraordinária e, portanto, os jornalistas que trabalham no desporto dominam muito bem tudo aquilo que são as regras do jornalismo. Bom, e durante esses quase 15 anos em que trabalhei na área desportiva, no acompanhamento de grandes eventos desportivos, tive a sorte de estar em campeonatos da Europa de futebol, em campeonatos do mundo de futebol, em Jogos Olímpicos, em campeonatos do mundo de várias modalidades, seja hóquei patins, seja handball, e em campeonatos da Europa também de várias outras modalidades, além de jogos da Liga dos Campeões, jogos do Campeonato Português, jogos da Liga Europa. Portanto, como vês, é uma área muito transversal. Eu vou-te apenas contar 2 ou 3 episódios daquilo que foi as minhas experiências nestes grandes eventos, começando, por exemplo, com o Campeonato do Mundo de Futebol em 2006, na Alemanha, em que Portugal chegou às meias finais e em que havia uma grande loucura em torno da seleção, porque Portugal tinha sido finalista no Euro 2004, realizado em Portugal, e portanto o Scolari, um treinador brasileiro da altura, que era o selecionador, conseguia motivar muito bem o grupo de trabalho, portanto os jogadores que trabalhavam com eles, mas também os portugueses, e neste caso, porque era na Alemanha, os imigrantes. Portanto, a seleção fez um pequeno estágio em Évora, onde foi sempre muito bem recebida, e depois realizámos um jogo de preparação no Luxemburgo, e para aí partimos para o estágio em Marienfeld, na Alemanha. E, portanto, esta história passa-se exatamente em Marienfeld, porque o hotel da seleção era uma autêntica fortaleza, ninguém conseguia lá entrar, e no dia que a seleção chegou, portanto, o Marienfeld é uma localidade muito pequenina na Alemanha, uma vila ou uma aldeia, de facto, muito pequenina, mas com ótimas condições de trabalho para as equipas de futebol. E, portanto, havia muita gente, centenas de pessoas, centenas de imigrantes portugueses à espera da nossa seleção. Bom, no meio daquela toda euforia, eu e o jornalista da Lusa que estava comigo, que era o Pedro Fonseca, acabámos por entrar dentro do hotel da seleção, inopinadamente, sem qualquer intenção, e começámos a fazer o nosso trabalho dentro do próprio hotel, portanto, junto a uma piscina que existia. E estivemos ali a trabalhar calmamente a tarde toda, a produzir os textos que entendíamos que aquele momento merecia e justificava, e quando damos por nós, estamos dentro da seleção, estamos dentro do hotel da seleção, e depois de todos os imigrantes terem ido embora, a seleção vai dar um pequeno passeio junto ao hotel e junto à piscina, e nós éramos as únicas pessoas que estávamos ali em contacto com ele, em contacto com eles, quando isso era estritamente proibido. E, portanto, isso gerou ali alguma tensão entre eu e o meu camarada da Lusa, e a restante comitiva da seleção nacional, mas depois acabou por se resolver porque a seleção percebeu que efetivamente não estávamos ali como na tentativa de sermos uns paparazzi, mas estávamos ali efetivamente a trabalhar e não tínhamos percebido que aquela era uma zona absolutamente reservada aos trabalhos da seleção. Outro episódio muito curioso foi também neste Mundial, estávamos em Marienfeld, há um representante do governo português que vai visitar uma comunidade de imigrantes, numa localidade relativamente próxima, a cerca de 200 quilómetros. Eu e o fotojornalista da Luz, o João Miranda, tivemos que alugar um carro
para fazer a cobertura desse evento. O carro que alugámos era o único carro que havia disponível naquele stand, era um BMW preto com vidros escuros, portanto um carro em tudo semelhante aos carros que os governantes utilizam. E quando chegamos ao local onde o governante ia ser recebido, uma filarmónica que estava à espera do governante português começa a tocar, porque pensava que nós éramos efetivamente as figuras principais daquele momento, e nós éramos apenas 2 jornalistas que íamos fazer a cobertura do evento. O governante chegou um bocadinho depois de nós, e portanto aí é que realmente a festa começou. Bom, de facto há histórias muito interessantes na vida de um jornalista. É um trabalho com muita responsabilidade, mas os jornalistas, quando saem e quando estão nestes grandes eventos, também precisam de alguns momentos de descontração e de forma a se desconcentrarem também um bocado daquilo que é a concentração diária naquele trabalho. E nos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas, portanto no regresso dos Jogos Olímpicos à sua casa, tive também a sorte de ter lá estado, e numa das noites acabámos por sair, eu e vários jornalistas, estivemos numa discoteca até relativamente tarde, e um dos jornalistas de rádio que estava comigo e com os outros jornalistas ficou sem voz, e portanto, porque estarmos a falar uns com os outros dentro de uma discoteca, ele acabou por ficar absolutamente sem voz, não se percebia nada do que ele dizia. Portanto, no outro dia de manhã, quando ele acorda e apercebe-se que está sem voz, vai bater à porta do meu quarto, estávamos no mesmo hotel, explica-me que não tem voz, explica-me que passado 2 horas tinha que fazer um direto para a rádio que ele representava na altura. Ficámos muito atrapalhados porque não sabíamos como é que iríamos resolver aquele problema. Entretanto, lembramo-nos de ir ao hotel da seleção de futebol, portanto, a seleção olímpica de futebol, que estava na ilha de Creta, onde nós também estávamos. Acabámos por ir ao hotel, e o médico da seleção consegue, através de um tratamento mais exigente, devolver-lhe a voz rapidamente, portanto, a tempo ainda dele fazer o seu direto. Bom, estas são algumas histórias, haverá certamente muito mais delas, mas isto para te dizer que, embora a nossa profissão seja uma profissão de grande responsabilidade, de grande exigência, é também uma profissão em que, de facto, é muito gratificante podermos desempenhá-la, porque há momentos muito interessantes, há momentos muito divertidos, e há também tempo, como te disse há pouco, para alguma diversão. Muito obrigado, Diana, novamente pelo teu interesse, pelo projeto Escolinha dos Média, e sempre que quiseres estamos à tua disposição para responder às tuas dúvidas. Até breve, Diana. Obrigado.